Nesta pequena apresentação, intitulada Rebentação de ondas à superfície que ocorre devido a ondas internas, iremos ilustrar parte da investigação recente realizada na área de Ciências Oceânicas pelo Grupo de Engenharia Geoespacial, existente na FECUP. No nosso grupo, aplicamos técnicas de observação da Terra por satélite ao ambiente marinho, neste caso em particular a ondas do oceano. Falaremos sobre dois tipos de ondas, as bem conhecidas ondas de superfície, que são do nosso senso comum e que observamos quando vamos à praia, e ondas também comuns, mas não tão fáceis de observar, as ondas internas. As ondas internas também têm origem nas forças da gravidade e de impulsão de Arquimedes, porque o interior do oceano está estratificado em densidade, isto é, a água mais profunda é sensivelmente mais pesada que a água junto à superfície. Esta apresentação é da autoria do professor José da Silva, um dos professores de Engenharia Geoespacial, e por mim, que sou estudante de doutoramento desta área. Todos nós estamos familiarizados com ondas no oceano, especialmente algumas das mais espetaculares e frequentes, que são as que ocorrem junto à praia. Essas ondas rebentam mais ou menos próximas da areia da praia, mas propagam-se de longe, muitas vezes provocadas por grandes tempestades do outro lado do oceano. Existem muitos tipos de ondas, e essas ondas que vemos junto à praia são apenas um tipo. Outras ondas, que também estamos familiarizados, embora não conheçamos por ondas, são as marés, que também são ondas, mas com um comprimento tão grande que não nos apercebemos. Sabemos que quando há carneirinhos no mar, é melhor ir à praia no outro dia. Esses carneirinhos são, na realidade, pequenas ondas de espuma branca, geralmente associadas ao vento moderado a forte. Mas nem sempre os carneirinhos estão associados ao vento forte. Agora, investigadores do Grupo de Engenharia Geoespacial, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, comprovaram que as ondas internas solitárias, ondas gigantes não lineares que se propagam no interior do oceano, têm maior impacto na formação destes carneirinhos do que o próprio vento. Mas o que são ondas internas? E o que é isso de ondas internas solitárias? São ondas que devem a sua existência à força restauradora da gravidade, tal como as ondas de superfície que tão bem conhecemos da praia e que se propagam na interface entre dois meios de densidades diferentes. No caso das ondas de superfície, a densidade do ar e da água é muito diferente, mas no interior do oceano também existem interfaces horizontais mais subtis de densidade, essencialmente porque as águas mais profundas estão mais frias, porque recebem menos calor do Sol. Quando entre densidades muito diferentes existe uma perturbação, então gera-se uma onda. No caso das ondas de superfície, a perturbação mais significativa e comum é o vento. Também se atirarmos uma pedra para um lago, se formam ondas. No caso das ondas internas, a perturbação pode ser, por exemplo, montanhas submarinas. Neste desenho pode ver-se uma imagem de satélite chamada Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia, ESA, que obtém imagens da luz visível, tal como uma câmara fotográfica. Pode ver-se que existe à superfície uma forte manifestação na textura da imagem, que tem a ver com a presença ou ausência de ondas de superfície, a que os investigadores chamam de rugosidade do oceano. Estas manifestações superficiais das ondas internas podem ser detectadas não só por câmaras, que são sensíveis à luz visível, mas também por radares, que são especialmente sensíveis à rugosidade do oceano. Na figura estão exemplificados dois tipos de radares embarcados em satélites. Radares de imagem SAR, que obtêm efetivamente uma imagem de alta resolução da ordem do metro, representado à direita, e radares altímetros que obtêm um registro contínuo da rugosidade, mas apenas ponto a ponto na vertical. Eis um detalhe ampliado das manifestações superficiais das ondas internas à superfície, obtidas numa imagem do satélite Sentinel-2 da ESA, obtida nos mares do sul da China, onde ondas internas solitárias gigantes, com mais de 100 metros de altura, são usuais. Essas ondas chamam-se solitárias, porque muitas vezes, ao contrário do que acontece com as ondas de superfície, aparecem isoladas como uma só onda, ou às vezes como um pequeno trem de ondas com cerca de 2 a 10 ondas normalmente. E aqui mais um exemplo dessas rugosidades e carneirinhos vistas próximas ao Estreito de Gibraltar. Estas ondas internas solitárias foram observadas e descritas pela primeira vez por marinheiros há cerca de 200 anos, nos mares tropicais da Tailândia, e encontram-se documentadas no conhecido livro de Maury, 1861. Na altura não se sabia qual era o fenómeno por trás dos carneirinhos,
que eram observados em longas bandas que se perdiam de vista no horizonte. O tipo de rebentação é a mesma das ondas que vemos na praia, mas a origem é diferente. Neste mapa mundial, os pontos vermelhos correspondem à localização de ondas internas que foram vistas, neste caso em imagens de satélite dos sensores MODIS da NASA. É frequente a utilização deste mapa a quando o estudo de ondas internas numa dada região. Neste esquema, pretende-se demonstrar o funcionamento dos radares de imagem SAR. Os pulsos são enviados com um certo ângulo e são novamente recebidos pelo sensor com a informação da rugosidade e superfície do oceano. Normalmente, quanto mais lisa é a superfície, mais escuro é na imagem, mas nem sempre é assim. No caso das ondas internas que se propagam no interior do oceano, elas provocam um movimento de sobe e desce dentro do mar, fazendo com que partículas que estão a boiar à superfície, tais como detritos orgânicos e filmes orgânicos, vão convergir e acumular-se por cima das cabas das ondas internas e afastar-se umas das outras nas regiões sob as cristas. Assim, formam-se convergências e divergências à superfície, que vão ser visíveis em imagens e sinais de satélite. No caso dos radares SAR, as divergências, ou seja, a parte lisa da onda, corresponderão às bandas mais escuras, e as convergências, relativas à rugosidade maior, às bandas mais claras. Nesta imagem da direita está representado novamente o satélite radar SAR, que acabamos de explicar, e mais à direita dessa imagem um satélite altimétrico, assim como na primeira imagem. Neste último, não são obtidas imagens, mas sim as chamadas waveforms, que nos dará variadas informações como a rugosidade do oceano, o vento e a altura significativa da onda. Nestes sensores, o pulso é enviado completamente na vertical e a waveform é obtida através da pegada desse pulso no oceano, como está apresentado na imagem do meio, aqui com os chamados altímetros convencionais. Aqui podemos ver uma waveform obtida pelos satélites altimétricos convencionais, a tracejado preto, e três waveforms diferentes obtidas pelos satélites altimétricos com uma tecnologia diferente, chamados de SAR, mas que pouco ou nada têm a ver com os satélites de SAR que falámos anteriormente de imagem. A pegada destes satélites altimétricos SAR é retangular, tendo uma resolução em largura muito inferior ao raio da pegada dos altímetros convencionais, e por esse motivo são melhores para identificar as ondas internas no oceano. Aqui temos um exemplo de dois sinais de um satélite altímetro à direita, em que em cima temos um parâmetro de rugosidade e em baixo a altura significativa da onda. À latitude de aproximadamente 4,67 graus norte, há um pico em ambas as variáveis, que corresponde exatamente a uma onda interna. Na imagem esquerda, temos uma imagem real, como se fosse uma fotografia desse mesmo satélite, mas de outro sensor, que obteve a imagem exatamente ao mesmo tempo dos sinais do altímetro. Podemos verificar que à latitude 4,67 graus norte existe efetivamente uma onda interna, que apesar de se propagar no interior do oceano, se vê perfeitamente à superfície. Estas ondas podem atingir energias muito elevadas, sendo capazes de arrebentar com os cabos das petrolíferas e até mesmo afetar significativamente submarinos. Elas também têm sido estudadas no âmbito do aproveitamento de energia. Como vemos, as aplicações podem ser imensas e hoje em dia existe muita informação que podemos obter a partir dos satélites. Se acha este tema sobre as ondas do oceano interessante e se quer aprender técnicas de observação avançadas com a utilização de satélites, que são hoje em dia indispensáveis na monitorização do clima e do ambiente marino, considere entrar no curso de Engenharia Geoespacial e especializar-se nesta área de conhecimento científico. Obrigada pela vossa atenção.